Eu sou o pastor Carlos Eduardo. Você está comigo no momento da graça de Deus, onde estaremos dando continuidade à série Prosperidade. É por certo que todas as pessoas desejam uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas qual é o caminho? O que o homem pode fazer para que ele possa gozar aqui nesta vida de prosperidade? O intuito, então, da nossa série é dar a você os caminhos da prosperidade, numa perspectiva bíblica, levar você a compreender que Deus tem interesse de abençoar o seu povo. E essa bênção, ela vem quando nós nos enquadramos nos princípios que estão expostos na palavra de Deus, para que possamos então usufruir de prosperidade. Eu quero convidar você para meditar comigo rapidamente em alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, em Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. No livro dos Salmos, Salmos de número 127, o verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É preciso então compreender que a fonte central e principal da prosperidade é Deus. E se não houver o consentimento dele, nós não conseguiríamos lograr êxito em coisa alguma. Aquele que possui prosperidade, que conquistou com o seu empenho, com o seu esforço, ou até mesmo que herdou, é preciso compreender que tudo isso ele o teve em virtude da bênção de Deus, que concede ao homem família, que concede ao homem vigor e saúde para lutar pelos seus objetivos. Nós somos totalmente dependentes da bênção de Deus. De maneira primária, a fonte principal da bênção, queridos, é o nosso Deus, é o Senhor. No livro de João, no capítulo 3, versículo 27, diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. É preciso, então, partirmos dessa premissa de um Deus que é abençoador e de um Deus que criou os meios, os mecanismos para que pudéssemos ser abençoados. E hoje eu vou delimitar um dos mecanismos que Deus deu aos filhos dos homens para que eles pudessem serem prósperos. E que mecanismo é esse, pastor? Eu estou falando do trabalho. A Bíblia ela é muito enfática na perspectiva de que o homem que deseja ser próspero, grande, ele precisa trabalhar. E aí eu quero abrir só um parênteses para que você possa entender que eu falo do trabalho como empenho, como esforço, na busca dos seus objetivos. O termo prosperidade, tratado aqui por mim, ele não está restrito apenas à prosperidade financeira, mas ele está em uma amplitude, a prosperidade em todas as áreas da vida do ser humano. Se você deseja, então, prosperidade, entenda que a prosperidade do seu casamento, você vai ter que trabalhar para que esse casamento, essa família dê certo. Você quer que os seus filhos tenham uma vida abençoada e próspera, você vai ter que trabalhar dentro dos princípios da palavra de Deus para que isso aconteça na vida dos seus filhos. Você quer prosperidade financeira, você vai ter que trabalhar para que essa prosperidade chegue até você. E o trabalho não é uma maldição, mas o trabalho é uma fonte de bênção que Deus concede aos seus. Então venha comigo em mais uma leitura bíblica que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 6 e verso de número 6 ao 11, que diz assim, ó: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ele não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão, prepara o seu pão
e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como ladrão, a tua necessidade, como um homem armado. Nesse texto bíblico, o Senhor nos fala da importância do homem ser diligente, dele abandonar a preguiça e ele correr atrás e ele lutar pelos seus objetivos, mas de maneira muito inteligente. E ele inclusive utiliza a figura aqui de uma formiga para nos mostrar a organização, o comprometimento e a disciplina para que não lhe falte o mantimento. Bem, meus queridos, é necessário que uma família, que uma pessoa esteja fundamentado na importância do trabalho para prosperar. Eu vejo na nossa geração que tem se levantado, essa nova geração, muitas pessoas que são acomodadas, muitos que não conseguem ter força ou desejo de irem à guerra, de irem à luta, ou seja, de irem ao trabalho para terem vidas bem-sucedidas. A palavra do Senhor deixa muito claro que não há sucesso, não há prosperidade sem empenho, sem esforço. Lembrem-se que no primeiro dia eu falei que na terminologia prosperidade, lá no original, no hebraico, dentre umas definições, eu encontrei uma que diz que a prosperidade ela é o sucesso, mas com força, mas com esforço. E que o próspero é aquele que gera. Então somos chamados para gerar. Este é um caminho para a prosperidade. Agora entenda algo. Existe a ação de Deus que abençoa. E eu logo me lembro, enquanto eu preparava esse trabalho de hoje, do testemunho de um irmão, um presbítero da Igreja Batista Shalom. O nome dele é João Rodrigues. Nós fomos visitar um culto, e nesse culto ele foi chamado, houve um momento do ofertório. E ele havia levado apenas uma quantia de dinheiro muito alta, não tinha dinheiro trocado. E quando passaram a salva para o momento da contribuição, logo ele ficou um pouquinho inibido. Nossa, eu vou dar logo essa nota mais alta que eu tenho aqui. Mas ele, em um ato de fé, disse: eu vou abençoar a obra de Deus. E foi lá e depositou. Quando ele depositou, passou-se algum tempo, ele recebe um convite para um trabalho. E ele diz que ele estava precisando, em virtude de planos e projetos pessoais que tinha. Na mesma hora, segundo ele, o Espírito Santo o lembrou daquela oferta que ele havia depositado. E que Deus estava agora respondendo a um ato de fé dele, dando a ele o quê? De mão beijada? Não, dando a ele um trabalho, para que ele pudesse lucrar êxito nos seus objetivos. É assim que Deus faz. Deus nos dá trabalho para que possamos abençoar e também ser fonte de bênção. Amém? Deu para compreender como o trabalho é uma fonte de bênção? Para finalizar e irmos para o momento da oração, eu trouxe aqui alguns textos bíblicos que são muito importantes. No livro dos Salmos, Salmo 128, verso 2, diz assim, ó: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha a prosperidade vindo aqui como fruto do trabalho. Depois nós temos Provérbios 12, 14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 18, 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. E por fim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. A Bíblia não é um livro para a gente acomodar.
A Bíblia não é um livro para gente preguiçoso. A prosperidade de Deus sobre a vida do homem vem quando portas se abrem para que ele possa trabalhar. Quando ele se empenha e ele clama a Deus por portas de trabalho. Porque o homem bíblico, o homem justo, ele não espera a vida toda por um auxílio de um governo. Não. Ele não se acomoda em viver esperando que o governo lhe faça alguma coisa e que os outros lhe façam alguma coisa. Ele vai em busca de trabalho. E quando o homem faz isso, a mão de Deus se movimenta para abençoar o fruto do trabalho dele. E quando ele está com as portas fechadas, Deus lhe abre portas. O desejo dele é trabalhar. Porque Deus tem desejo. Deus quer que o seu povo seja trabalhador, forte. E uma família, e uma pessoa, e até mesmo uma nação, ela só se desenvolve, ela só é próspera quando o seu povo é dado ao trabalho. Amém? Lembre-se, o trabalho como uma fonte de prosperidade. E eu digo para vocês, Deus quer a nossa prosperidade. Deus quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Vamos então orar? Eu quero então convidar você, aonde quer que você esteja, a curvar agora a tua cabeça, a fechar os teus olhos, a elevar o seu pensamento ao trono de Deus. Porque eu estarei orando, pedindo ao Senhor que lhe dê graça. Para você que está desempregado, eu vou clamar ao Senhor que lhe abra uma porta de prosperidade, que é o emprego. Para você que está precisando trabalhar pela sua família, pela salvação da sua família, eu vou clamar ao Senhor que lhe dê estratégias, de maneiras, de trabalho, para que você possa ser fonte de bênção para a sua família e ela obtenha a restauração. Olhemos ao Senhor. Amadíssimo Deus, hoje, no momento da graça de Deus, nós aprendemos que o trabalho é uma fonte de prosperidade. Também aprendemos que, mesmo trabalhando, nós precisamos da tua mão abençoando. Porque se o Senhor não nos der vida, nós não poderemos trabalhar. Se o Senhor não nos der saúde, nós não teremos como trabalhar. Se o Senhor não nos abrir uma porta, nós não teremos como trabalhar. Então entendemos que a bênção do Senhor, ela inicia justamente nas condições e ferramentas que o Senhor nos dá para que possamos trabalhar. Uma vez feito isso, Senhor, nós entendemos que o trabalho é para todo ser humano uma porta para a prosperidade. Que em o nome de Jesus de Nazaré, Senhor, aonde houver portas fechadas para este homem, esta mulher, tem pedido ao Senhor uma estratégia, que tem clamado ao Senhor por um emprego, que tem buscado uma solução para a sua vida financeira e para a manutenção da sua família. Que neste momento o Senhor dê a ele ideias, se o desejo dele é montar o seu próprio trabalho, a sua empresa. Que neste momento, Senhor, se a pessoa tem clamado por uma porta de emprego em uma empresa, tem pedido ao Senhor que lhe abra uma porta, que está esperando uma vaga em um concurso, que o Senhor lhe providencie, Pai, para que essa pessoa possa manter a sua vida e sua família dignamente. Pai Santo, eu também clamo ao Senhor pela vida, Pai Celestial, de famílias que estão destruídas pela miséria, de pessoas que estão no fundo do poço, Pai Celestial, que estão sem forças, sem ânimo para buscar, Pai Celestial, uma solução para este trabalho. Como eu também para as suas vidas. E eu venho clamar ao Senhor que portas sejam abertas dessas vidas, que ânimo venha para essas pessoas, para que elas possam ser diligentes e contarem o Senhor com a bênção da prosperidade. Pai, eu também clamo ao Senhor pelas famílias que estão passando momentos difíceis. Porque sempre há pessoas em lutas, em dificuldades, e há pessoas que buscam, Senhor, que trabalham para que a sua família possa ter um encontro contigo, Senhor. Dê estratégias para essa pessoa que está lutando, para que a família abandone o vício, para que a família tenha uma nova direção. O que eu entendo é que a família do justo, à luz da palavra de Deus, ela há de ser forte e próspera nesta terra. Eu quero então abençoar a todos aqueles que estão comigo neste momento, pedindo ao Senhor, meu Pai, que abençoe eles e que a tua bênção, que é prometida à família dos justos, Pai Celestial, venham sobre eles agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.
Deus abençoe a sua vida. Shalom, paz e prosperidade. Se você não é um seguidor deste canal, nos siga em nome de Jesus. E não saia daqui sem dar o seu like, sem curtir, para que possamos alcançar mais vidas. Até amanhã, em nome de Jesus de Nazaré.